Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Talvez é o 3,16, depois de João, capítulo 3, versículo 16, que representa a Bíblia. A mensagem de João 3,16 é uma abreviação da mensagem de salvação. E 2 Timóteo 3,16 é a fonte dessa mensagem. Obrigado, diaconisa Raquel, pelo serviço na direção do culto. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Numa versão mais clássica, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Aqui está, Senhor, a Tua palavra mais uma vez, Teu servo, a Tua igreja e o Teu Espírito Santo. Edifica, Senhor, o Teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Hoje celebramos, então, o dia da Bíblia. Já foi nos apresentado o histórico desta data, graças a Deus, que colocou no coração de um homem a importância de termos uma data específica para homenagear ou adorar ao Senhor pelo privilégio de termos as Escrituras em nossas mãos. O pastor Israel falou na terça-feira passada sobre as traduções da Bíblia e fundamental todo o ensino. Eu quero estimulá-los a procurarem o link. Vamos subir, possivelmente, Josué, no canal da PIBA no YouTube, para todos terem acesso. E ele fala da importância da Bíblia ser acessível. A tradução da Bíblia, ela, para o português, na linguagem que ela foi traduzida, ela comprometeu a acessibilidade e o entendimento de muitas pessoas, por causa da linguagem formal. E a Sociedade Bíblica do Brasil, não somente a Sociedade Bíblica, que é recente, mas os tradutores da Bíblia têm trabalhado para facilitar a compreensão das Escrituras para o nosso coração. Líamos tradicionalmente João Ferreira de Almeida, depois veio a versão revista e corrigida, revista e atualizada, depois a NVI, a nova versão internacional, a nova tradução na linguagem de hoje, uma leitura ainda mais fácil para nós, um pouco questionado na sua forma de interpretar algumas passagens. E a mais recente, se não me engano, a nova versão transformadora, também com uma linguagem acessível, e a NAA, que é a nova Almeida atualizada. Lá em casa eu adquiri 6 Novo Testamento com Salmos e Provérbios, da NAA, e o nosso propósito é, como família, lermos todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, justamente por ser uma linguagem menos formal. E a tradução da Bíblia para uma linguagem mais simples tem um único objetivo, meus irmãos: o objetivo de tornar a leitura compreensível. Qualquer pessoa precisa ler a Bíblia, mas precisa entendê-la, né? E o objetivo das traduções é justamente isso, dar
essa facilidade. Agora, é claro que nós estamos falando de um livro milenar, escrito há séculos atrás, em culturas diferentes, né, em regiões diferentes, idiomas diferentes, por homens diferentes, níveis de classe social, lugares diferentes, em períodos diferentes, e hoje estamos em 2024 praticamente, então está aí a necessidade também de aplicarmos aquilo que é eterno da palavra para os dias de hoje. Então nós precisamos ler a Bíblia e trazer as suas verdades, os seus princípios para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então é um privilégio nós termos a Bíblia no nosso idioma. É um privilégio. Graças a Deus por isso. A Bíblia, ela é o livro mais publicado do mundo, é o livro mais lido do mundo, mas também é o livro mais perseguido do mundo. Intolerância, fogueiras na sua história e também ataques. Esta semana, inclusive, está nas redes sociais uma cena onde duas pessoas, não vou entrar em detalhes, mas fazendo uma apresentação, insinuando imoralidade, pegam a Bíblia, rasgam a Bíblia. E, meus irmãos, não precisamos nos espantar com isso, porque isso não é novidade. A história da Bíblia apresenta a indignação e o ódio que a sociedade anticristã tem contra a Bíblia. Fruto de um desrespeito em ser uma opinião, uma posição, em ser a verdade de Deus, que fundamenta a cultura judaico-cristã do nosso Ocidente, mas que vem literalmente de encontro aos valores morais de uma sociedade pervertida, uma sociedade sem Cristo, onde nós um dia fizemos parte. Vale lembrar, nós não somos melhores que a sociedade, nós somos frutos da graça de Deus, que um dia esse evangelho chegou até nós, e por isso apenas é que nós estamos aqui. E agora a nossa missão é dar continuidade à propagação desse evangelho. Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-vos a guardar esta mensagem, estas coisas que vos tenho ordenado. Então nós somos a voz de Deus aí fora, mas a mensagem que precisa sair dos nossos lábios é a palavra de Deus fiel, como ela é. E para isso, como bem disse a irmã diaconisa Raquel, nós temos a escola bíblica dominical, não como a única fonte de aprendizado, mas que nós podemos aproveitar, desfrutar, usufruir, para então aprendermos um pouco mais da interpretação, historicidade da Bíblia. Desejando aprofundar-se ainda mais, nós temos seminário teológico. Eu, quando entrei no seminário, eu não entrei para sair pastor. Eu entrei porque muitas pessoas, por eu ter sido uma pessoa pública em Cuiabá, muitas pessoas vinham perguntar para mim sobre a Bíblia e eu não sabia absolutamente nada. Então eu falei, eu preciso estudar mais. Eu já era frequentador assíduo da escola bíblica, mas aí eu decidi ir para o seminário. E lá no seminário, no ambiente, né? O ambiente faz a pessoa, e de lá então eu saí pastor pela sua graça. O relativismo moral e a frouxidão dos padrões morais vou ler de novo. O relativismo moral é a frouxidão dos padrões morais, e é ele quem precisa retornar à substância moral fundamentado na Bíblia, ao invés de torná-la aguada, sem nutriente, sem sabor e sem vida.
Há propostas para a atualização da Bíblia, já dizem que a inteligência artificial já escreveu uma nova Bíblia, então nós possivelmente teremos que comprar Bíblias mais antigas para estocar, para termos acesso à mensagem do Evangelho como tem sido preservada até os dias de hoje, comprovado aí pelas escrituras de Qumran, encontrada em 1947, textos de Isaías, e fazendo uma comparação daquelas cópias antigas com o texto de hoje, fiéis. Mensagem de Cristo preservada pela sua graça e para a sua igreja. Então, neste dia, onde celebramos a Bíblia, eu apresento 3 razões pela qual devemos considerar toda a Bíblia em toda a nossa vida. Eu nem disse o tema desta mensagem. Toda a Bíblia, toda a vida. Então, quais são as 3 razões pela qual devemos considerar toda a Bíblia em toda a nossa vida? A primeira razão é porque ela é a revelação de Deus para nós. O texto que nós lemos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada, não parte dela apenas. Existem aquelas passagens onde tem escritos nomes de gerações que às vezes a gente quer pular, mas ali também é a mensagem de Deus para nós. Não apenas o Antigo Testamento, ou então o Novo Testamento, porque agora com o Novo Testamento se anula o Antigo Testamento, não. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, é inspirada por Deus. A inspiração é a unidade na diversidade, não na adversidade, mas a diversão de livros na Bíblia, as diferenças de contextos, onde esses livros, essas cartas, epístolas foram escritas, mas há uma unidade em toda esta diversidade. Ela foi escrita em um período de mais de 1100 anos, e em tempos diferentes, regiões diferentes, línguas, culturas, homens diferentes, e ainda assim há uma harmonia completa. Isto a faz então ser a palavra de Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus também, ela é revelação de Deus para nós, porque ela é profética. Imagine o Senhor, aquele que conhece toda a história até o fim, se revelando então aos homens. É natural haver profecias no meio do caminho, porque ele já conhece a história. Então, há profecias que já foram cumpridas, muitas delas, mas ainda há profecias que precisam ser cumpridas. Então, a Bíblia, ela é profética. Centenas de profecias já se cumpriram, e nós podemos então lê-la com a convicção de que se trata da revelação de Deus para nós, porque ela mesma confirma que ela veio de Deus. Como bem disse a irmã Raquel, escrita por homens, mas inspirados por Deus, o que a torna única, na unidade, da sua mensagem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, deixa eu ler aquela versão ali, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, toda a Bíblia, ela é revelação de Deus para nós, porque ela é a palavra
de Deus, ela é o poder de Deus, ela tem vida em si mesmo. A simples leitura da Bíblia transforma bêbados em lúcidos, transforma desonestos em íntegros, adúlteros em santos, fiéis, transforma ateus em crentes. Então nós podemos afirmar que a Bíblia ela é infalível, inerrante, suficiente e tudo que está nela cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor pelo acesso que nós temos à sua palavra. Por que devemos considerar toda a Bíblia em toda a nossa vida? Segundo ponto, a segunda razão é porque a sua utilidade abrange todas as áreas da nossa vida. O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual área da sua vida você está precisando de ajustes? O estudo da Bíblia ele é proveitoso para pelo menos 4 maneiras diferentes. Primeiro, o objetivo de doutrinar. O texto diz: toda a Escritura é útil para o ensino. Ensino é doutrina. Doutrina é disciplina. Raiz da palavra discipulado. Discípulos. O significado de útil para o ensino é para aprender sobre Deus e a sua vontade. Não existe nenhum outro lugar no universo onde nós podemos conhecer a Deus e a sua vontade com tanta clareza, a não ser pela Bíblia. Quando eu digo que não há nenhum outro lugar do universo, na própria criação, Deus se revela. Eu sempre digo que quando eu vou lá na Atalaia, lá na praia, ali nós contemplamos terra, céu e mar. Não é? A grandeza do Senhor. Conte os grãos de areia ali. A perfeição de Deus. Olha o tanto d'água. E água obediente, ela só vem até ali. Tudo bem, quando a maré está subindo um pouquinho, ela avança um pouquinho, mas ela não chega no asfalto. É uma criação obediente. E nós olhamos então para o céu, uma altura que não tem fim. Contemplamos a grandeza de Deus, o poder de Deus. Se Deus foi capaz de criar algo tão grande, imagine o seu tamanho. Mas a Bíblia, ela tem a revelação especial de Deus, onde ela apresenta Jesus Cristo. Desde a sua profecia, em Gênesis capítulo 15, a revelação da Trindade na sua criação, onde o Espírito pairava por sobre as águas, até o nascimento, profecia do Messias, o nascimento dele, a sua vida, morte e ressurreição, e a consequência que ele deixa no mundo, a partir da igreja primitiva e as cartas deixadas para a sua igreja, que é totalmente aplicáveis até o dia de hoje. Então, a Bíblia ela tem utilidade em todas as áreas da nossa vida, porque ela nos ensina sobre quem é Deus, o seu plano e a sua vontade. Ela também tem a missão de nos repreender. Essa repreensão é demonstrar alguma verdade indiscutível. Por que somos repreendidos? Somos repreendidos quando estamos pisando fora do caminho, com letra maiúscula. Antigamente, na igreja primitiva, os cristãos, antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados de aqueles que são do caminho. Esse caminho aqui é Cristo, a palavra. Será que nós temos sido fiéis no caminho? Ou temos pisado fora, como ovelhas,
Será que nós estamos cheios de carrapichos porque estamos andando em matos, ao invés de permanecer em pastos verdejantes, conduzidos pelo nosso pastor? Então, quando porque nós temos naturalmente, por causa do pecado que habita em nós, a carne milita contra o espírito, o nosso desejo de ser obediente luta contra o desejo de sermos desobedientes. Às vezes nós tendemos a pisar fora do caminho. E aí então vem a palavra com a sua missão e nos repreende, com o objetivo de trazer-nos de volta. A Bíblia ela nos confronta, ainda que quando nos repreende, nos confronta amorosamente em áreas de desvio moral ou desvio espiritual. Ela nos orienta poderosamente. Agora, se nós não temos acesso à palavra, acesso que eu digo é, se eu não busco a palavra, quem irá me repreender? Quem irá me orientar, me exortar, me disciplinar, me doutrinar? Então a leitura da palavra, ou o acesso à palavra, porque nós podemos também ouvir a palavra, ela traz então estes benefícios de doutrinar e de nos repreender. Ela também é útil para a correção, definir algo correto. Ela restaura o que está com defeito. Às vezes uma perspectiva que nós temos da vida, um entendimento que nós aprendemos quando criança, ou o impacto que nos trouxe um trauma, um medo, e nós enfrentamos a vida enraizados naquele medo de rejeição, medo de traição. Mas a Bíblia ela vem e restaura o que está com defeito. Aquele que bebe, não beba mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que pagodeava, não pagodeia mais não. Aquele que mentia, ou aquele que mente, não minta mais. Aquele que fofoca, não fofoque mais. A Bíblia, ela nos traz para o lado de cá. Ela nos corrige. E ela também nos serve para a instrução na justiça. Refere-se ao processo de treinamento de uma criança, no sentido literal aqui. A Bíblia como um manual prático para viver uma vida justa e fazer-nos homens e mulheres de caráter. Então, a terceira razão por que toda a Bíblia serve para toda a nossa vida é que ela abrange todos os departamentos do nosso coração. E por fim, toda a Bíblia, nós devemos considerar toda a Bíblia em toda a nossa vida por causa do seu propósito para nós, o povo de Deus. Passa para o versículo 17, por favor. A fim, olha aqui o objetivo, o propósito, né? Por que ela nos doutrina, nos repreende, nos corrige e nos instrui? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem é que está habilitado? Aquele que foi doutrinado pela palavra, aquele que foi ou está sendo repreendido pela palavra. Não é aquele que está repreendido em nome de Jesus, não. A Bíblia nos repreendendo, nos trazendo para o caminho. Aquele que é corrigido, ou, claro, nós estamos num processo de correção, né? Aquele que é corrigido pela palavra e o que é instruído pela mensagem das Escrituras. Estes são aqueles que se tornam aptos para toda boa obra. O propósito tornar-nos servos irrepreensíveis e fiéis em nosso dia a dia.
Servos irrepreensíveis e fiéis, por exemplo, o bom samaritano. Aquele que estava no caminho, percebeu a necessidade do próximo, estendeu a sua mão, estendeu a sua carteira, se disponibilizou do seu tempo para servir. Jesus, ao servir também a sociedade, o que queres que eu te faça? Você quer ver? Então veja. Você quer andar? Então ande. Você quer ir para a igreja? Eu te levo. Você está com fome? Nós podemos te ajudar. Como? Nós temos que pensar. Tiago nos instrui, aquele que tem frio, nós não podemos chegar e falar, Senhor, que o Senhor te aqueça, manda fogo do céu. Não, que Deus te abençoe, mas está aqui a coberta. Isso é ser habilitado para toda boa obra. Quando lemos toda boa obra, parece que é toda boa obra do reino ministerial dentro da igreja, e não é. O que Paulo tinha em mente aqui não era a igreja local, era o cristão como um todo, sendo instruído pelas Escrituras para toda a vida, para todo momento. Imagine eu e você, sendo nós doutrinados pela palavra, constantemente, repreendidos pela palavra, corrigidos pela palavra e instruídos, e agora nós vamos obedecer. Sem dúvida seremos outra pessoa. Aí fora, dentro de casa, no trabalho, na escola. Os adolescentes não vão colar na escola, vão estudar, serão pessoas justas. Os jovens vão honrar o salário dos pais e não vão matar aulas. Nós seremos prudentes no falar, dentro de casa, fora de casa. Então, os frutos que a Bíblia proporciona é para sermos perfeitos e perfeitamente. Perfeitos não é aqui que nós seremos pessoas que não cometem pecado, tá? É perfeitos para a boa obra. E perfeitamente habilitado, para toda boa obra. Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 16 diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo propõe como consequência da fidelidade à palavra de Deus. Façam tudo sem murmurações nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vale a pena ser fiel à palavra de Deus? Vale a pena. Por quê? Porque no dia do Senhor, lá nós perceberemos que todo o nosso esforço para sermos fiéis à palavra não foi em vão. Não foi em vão. É fácil, gente? Não é. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que é fácil. Portanto, a Bíblia nos equipa para servir a Deus e aos outros de maneira significativa. Para concluir, meus irmãos, o propósito de Deus é a interação com Ele, mediante a sua palavra. Isto é adoração e relacionamento. O propósito de Deus é a integração com a igreja. Isto é comunhão e discipulado. E o propósito de Deus é a integridade pessoal. Isto é santidade e obediência. É isto que a palavra de Deus nos proporciona.
interação com Ele, integração com a igreja e integridade pessoal. Cada vez mais, meus irmãos, conheça a Bíblia. Ame a Bíblia. Leia a Bíblia. Medite na Bíblia. E obedeça a Bíblia. Amém, meus irmãos? Encerro com Lucas capítulo 11, versículo 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, te bendizemos pela lembrança, Pai, que o teu Espírito traz para a tua igreja nesta manhã, da bênção que temos em ter a palavra de Deus, a tua palavra, no nosso idioma, com preço acessível, muitas vezes até gratuitamente, e por termos em nossas mãos, às vezes até mais do que uma Bíblia. E queremos, ó Deus, pedir perdão pelo dia que nós não lemos a tua palavra. Perdoa-nos. E dá-nos, ó Deus, a sede, ajuda-nos a criarmos o hábito da leitura diária da tua palavra. Dá-nos humildade para aplicarmos as tuas verdades ao nosso dia a dia, reconhecendo, ó Deus, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e tudo aquilo que o Senhor mostrar para nós, que foge do padrão de Jesus Cristo. E ajuda-nos a sermos cristãos de fato, pequenos cristos, sendo reconhecido, ó Deus, pela sociedade, não por uma camisa evangélica, não por um adesivo nos carros, mas por sermos luz no mundo, mediante o teu Espírito Santo. Atitudes, ó Deus, que nem percebemos, mas que a sociedade, ao observar, contemplam o perfil do nosso Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.